Existe um tipo de pessoa que passa despercebida todos os dias, em silêncio absoluto, enquanto o mundo ao redor decide que ela não faz diferença nenhuma. Mas é justamente aí que mora o erro mais perigoso da percepção humana. Já reparou como algumas pessoas são ignoradas em salas cheias, subestimadas em conversas simples, ou até tratadas como se fossem irrelevantes, e mesmo assim parecem carregar algo que ninguém consegue explicar? Hoje você vai entender por que isso acontece, e mais importante ainda, o que isso revela sobre comportamento humano, solidão, personalidade e os mecanismos invisíveis que moldam como julgamos os outros sem perceber. Porque por trás de cada olhar ignorado existe um padrão psicológico acontecendo em tempo real, e ele pode estar enganando você agora mesmo, dentro das suas próprias relações. Durante este vídeo, você vai perceber como certos traços silenciosos de personalidade criam uma espécie de invisibilidade social, e como isso não tem nada a ver com fraqueza, mas sim com estratégias inconscientes de adaptação, proteção e observação. Também vamos explorar por que essas pessoas são frequentemente subestimadas até pelos mais próximos, e como isso se conecta com hábitos, dinâmicas sociais e até escolhas emocionais que passam despercebidas no dia a dia. E talvez o ponto mais importante: você pode estar convivendo com alguém assim agora, ou até ser essa pessoa sem perceber. Fique até o final, porque a forma como você enxerga esse tipo de indivíduo pode mudar completamente a maneira como você interpreta silêncio, presença e poder social. Se esse tipo de comportamento já te chamou a atenção em alguém, ou até em você mesmo, fica até o final, porque no último ponto você vai entender qual é o padrão psicológico que separa quem é ignorado de quem, silenciosamente, aprende a ser impossível de subestimar. Se esse conteúdo fizer sentido para você, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a ideia é justamente essa: entender o comportamento humano sem superficialidade e sem distração. E comenta aqui embaixo uma coisa simples: você já viu alguém assim na sua vida? Tem gente que você olha e pensa: essa pessoa não faz muita diferença no ambiente. Ela chega, senta, fica quieta, não tenta ocupar espaço e, sem ninguém perceber, acaba sendo colocada no canto das interações. Não porque ela pediu isso, mas porque o mundo meio que decidiu rápido demais o valor dela. Só que o que quase ninguém percebe é o que acontece por dentro desse tipo de pessoa. Enquanto o ambiente está cheio de barulho, disputa de atenção e gente tentando se encaixar, ela está em outro ritmo, observando. Não de um jeito distraído, mas de um jeito quase cirúrgico. Ela repara em coisas pequenas. Quem interrompe quem muda o tom quando alguém mais importante entra na conversa, quem sorri por educação e quem realmente está presente. E isso não nasce do nada. Em muitos casos, essa postura vem de experiências simples, mas repetidas. Situações onde falar não mudou nada, onde tentar ser ouvido só gerou mais silêncio. Aos poucos, a mente aprende um padrão silencioso. Se eu não me expor tanto, eu me protejo melhor. E aí começa uma mudança que quase ninguém nota de fora. A pessoa continua no mesmo lugar físico, mas por dentro ela já saiu da disputa social que todo mundo está tentando jogar. Ela deixa de competir por atenção e começa a coletar informação. E aqui tem um detalhe que muda completamente a leitura disso tudo. Quem observa demais começa a perceber além do óbvio. Não é sobre inteligência especial, é sobre repetição de leitura humana. Ela começa a notar padrões que os outros ignoram porque estão ocupados demais tentando ser notados. E isso cria uma coisa curiosa. Enquanto ela parece menos presente, na prática ela está mais consciente do ambiente do que muita gente que fala o tempo todo. Só que o mundo não interpreta assim. O mundo costuma confundir silêncio com vazio. Confunde calma com falta de opinião. E é aí que essa pessoa começa a ser colocada num lugar perigoso, o de não precisa ser levado tão em conta. E o mais interessante é que, quanto mais isso acontece, mais ela aprende a se mover sem ser percebida, não por fraqueza, mas por adaptação. E existe um ponto específico onde isso muda completamente a forma como ela enxerga tudo ao redor, quando ela percebe que ser ignorada não significa ser irrelevante, significa estar fora do radar de quem não presta atenção de verdade. O problema é que o mundo quase nunca sabe ler silêncio do jeito certo. Existe uma espécie de reflexo social meio automático. A pessoa fala pouco, não tenta se destacar, não entra em disputa de atenção e pronto, o ambiente já preenche as lacunas com suposições. Ela não tem muita presença, ela não se impõe, ela é mais quieta mesmo. Só que isso diz muito mais sobre quem observa do que sobre quem está sendo observado. Porque enquanto os estão ocupados tentando parecer interessantes, outros estão entendendo como as pessoas realmente funcionam quando acham que ninguém está prestando atenção nelas. E aqui entra um ponto bem sutil.
o comportamento humano muda completamente dependendo do contexto social. A mesma pessoa que parece segura em um grupo pode revelar insegurança em outro. O tom de voz muda, a postura muda, até o jeito de contar uma história muda. E quem desenvolve o hábito de observar isso começa a perceber algo desconfortável. Quase ninguém é tão simples quanto parece à primeira vista. Só que quem fica mais no canto da interação acaba vendo isso com mais nitidez. Não porque escolheu ser analítico, mas porque foi colocado nessa posição de observar mais do que participar. E isso cria um tipo de leitura que o ambiente não percebe em tempo real. Só que tem um detalhe importante aqui: essa leitura não vem sem custo. Quanto mais a pessoa entende os padrões sociais, mais ela também percebe o quanto é fácil ser mal interpretada. Um gesto neutro vira frieza, um silêncio vira desinteresse, uma resposta curta vira arrogância. E aos poucos, ela começa a entender que nem sempre vale a pena corrigir a percepção dos outros. E isso muda tudo no comportamento. Ela começa a filtrar mais o que mostra. Não porque está escondendo algo, mas porque percebe que nem todo mundo está disposto a interpretar com profundidade. E aí nasce uma espécie de economia social. Menos explicação, menos tentativa de se provar, menos energia desperdiçada em quem já decidiu uma versão simplificada dela. Só que isso tem um efeito curioso. Quanto menos ela tenta ajustar a imagem, mais os outros completam os espaços com a própria imaginação. E geralmente não é uma imaginação neutra. É nesse ponto que o subestimado deixa de ser apenas alguém ignorado e começa a virar um enigma mal interpretado pelo próprio ambiente que o cerca. E chega uma hora em que isso tudo muda de direção, mas não do jeito que as pessoas imaginam. Não é aquele momento de virada explosiva, nem nada chamativo. Na verdade, quase ninguém percebe quando começa. É mais sutil, quase incômodo de notar. A pessoa que antes só observava, que parecia estar sempre um passo atrás nas interações, começa a ocupar o ambiente de um jeito diferente, sem precisar levantar a voz, sem disputar espaço, sem tentar convencer ninguém de nada. Só que o detalhe é: ela nunca esteve realmente atrás. Ela só estava entendendo o terreno. E quando isso se acumula por tempo suficiente, acontece algo interessante. A leitura do ambiente dela fica mais rápida do que a reação das pessoas ao redor. Ela já entendeu o clima da sala antes mesmo da conversa começar. Já percebeu quem está inseguro, quem está tentando se impor, quem está mascarando desconforto com excesso de fala. E isso muda completamente a forma como ela se posiciona. Mas não no sentido óbvio. Ela não vira barulhenta, não muda personalidade, não força presença. O que muda é outra coisa. Ela para de reagir automaticamente às expectativas dos outros. E isso, por si só, já altera a dinâmica inteira. Porque quando alguém não precisa mais ser validada a todo momento, o comportamento fica menos previsível. E pessoas imprevisíveis, mesmo calmas, começam a chamar a atenção de um jeito diferente. O curioso é que, nesse ponto, o ambiente começa a inverter a leitura que tinha antes. Aquela pessoa que parecia simples demais começa a ser percebida como alguém difícil de ler. E o que antes era ignorado, agora vira assunto silencioso. Mas aqui entra uma camada ainda mais interessante. A maioria das pessoas não sabe lidar com quem não entrega sinais fáceis de interpretação. Então, em vez de tentar entender, elas preenchem o vazio com suposições. E quanto menos você explica quem você é, mais espaço você dá para interpretações externas crescerem. Só que agora existe uma diferença importante. Essa pessoa não tenta mais corrigir essas interpretações o tempo todo. Porque ela percebeu algo que muda tudo. Nem toda leitura do outro precisa ser respondida. E é nesse ponto que o comportamento deixa de ser reativo e passa a ser estratégico, mesmo sem parecer. Ela não precisa competir por atenção, porque já entendeu como a atenção funciona. Não precisa provar valor, porque já entendeu como ele é atribuído. E o mais estranho de tudo isso é que enquanto o mundo continua achando que ela é subestimável, ela já não está mais jogando o mesmo jogo desde o começo. E no fim, tudo volta para uma mesma verdade silenciosa sobre o comportamento humano. Nem sempre quem fala mais é quem entende mais. E nem sempre quem é subestimado está em desvantagem. Às vezes, o que parece invisibilidade é só um tempo de leitura que o mundo não teve paciência de acompanhar. O erro das pessoas é achar que valor precisa ser imediato, visível, explicado o tempo todo, quando, na prática, muita coisa importante se constrói no intervalo entre o que é dito e o que é percebido. E quem aprende a existir nesse intervalo deixa de depender da interpretação apressada dos outros.
Porque quando você entende como as pessoas funcionam por dentro, suas inseguranças, seus impulsos, seus julgamentos rápidos, você para de tentar se encaixar em todas as leituras que fazem de você. E começa, aos poucos, a escolher quais delas realmente fazem sentido serem respondidas. No final, o tipo de pessoa que todos subestimam não precisa provar nada em voz alta, porque ela já entendeu que a maior diferença não está em ser visto, mas em não depender de ser visto para continuar se movendo com consciência. E talvez essa seja a parte mais desconfortável de todas. Enquanto alguns ainda estão tentando ser notados, outros já aprenderam a notar tudo antes de qualquer reação acontecer. Se esse tipo de conteúdo te fez olhar de outro jeito para o comportamento das pessoas ao seu redor, então já deixa like agora e se inscreve no canal, porque aqui a ideia é exatamente essa, entender o que quase ninguém percebe no dia a dia. Comenta também qual tema você quer que eu aprofunde nos próximos vídeos. Pode ser solidão, personalidade, relacionamentos ou comportamento social. E antes de sair, clica no vídeo que está aparecendo na tela agora e também confere a playlist do canal, porque tem outros conteúdos nessa mesma linha que vão te fazer enxergar o comportamento humano de um jeito completamente diferente.